Bom dia, alunos do Durval Nunes, eu sou a Jéssica, professora de Biologia, e hoje a nossa aula vai ser sobre o núcleo celular. O núcleo celular, ele é presente em todas as células eucariontes. Ele tem esse formato esférico ou ovoide, e é o local onde a gente encontra o material genético. E também, uma das funções do núcleo, é controlar todas as atividades metabólicas que acontecem na célula. Ou seja, a célula, o núcleo, é o centro de comando da célula. O núcleo, pode ser dividido em 4 partes. Uma delas é a carioteca, que é esse envoltório aqui, da célula. Essa membrana que reverte a célula, tá? Na carioteca, a gente pode encontrar esses poros aqui, que é o local por onde entra e sai substâncias, tá? A membrana que envolve o núcleo, a carioteca, ela é formada por 2 membranas lipoproteicas. É semelhante à membrana da célula, tá? A membrana celular. Temos também o nucleoplasma ou o carioplasma, que nada mais é que esse líquido aí, que a gente encontra dentro do núcleo. Outra estrutura é o nucleolo. O nucleolo é esses corpos esféricos aqui, galera, que são responsáveis onde são formados os ribossomos e onde acontece a síntese de proteínas. E temos também a cromatina, que nada mais é do que os filamentos de DNA. Nessa figura aqui, a gente pode identificar por esses filamentos aqui, os filamentos de DNA. E é onde a gente encontra os genes, que tem as informações necessárias para o funcionamento da célula. A heterocromatina, aliás, ela pode ser classificada em 2 formas, heterocromatina ou eucromatina. Heterocromatina é quando o DNA está condensado, está compactado, está enrolado, entendeu? Aí ele forma essas estruturas aqui, na cor laranja. Esse daí é a heterocromatina. Já a eucromatina é quando o DNA está ativo e ele está frouxo. Ele está aqui, frouxo. Essa linhazinha aqui, é a eucromatina, beleza? Nessa figura aqui, a gente tem a estrutura de como é uma molécula de DNA, certo? A molécula de DNA ela é formada por um nucleotídeo. O que é um nucleotídeo? É essa molécula aqui, formada por fosfato, desoxirribose e por uma base nitrogenada, que pode variar entre adenina, timina, citosina ou guanina, tá? Pode ser uma dessas 4, ela varia. Então, nessa primeira figura aqui, a gente tem uma cadeia de nucleotídeos. Vários nucleotídeos unidos em uma fita, tá? Nesse primeiro aqui, nesse primeiro nucleotídeo, a gente tem os fosfato, a desoxirribose e uma base nitrogenada, timina, tá? Nesse segundo nucleotídeo aqui, a gente tem o fosfato, a desoxirribose e a guanina. E assim por diante, tá? Sempre vai ser essa estrutura. Nesse caso aqui, desse nucleotídeo, a gente tem um fosfato, uma desoxirribose e uma adenina, tá? Mas o DNA não é formado apenas por uma cadeia de nucleotídeos. Ela é formada por 2 cadeias de nucleotídeos unidas, tá? Pelas bases nitrogenadas. Como que é essa união? Elas vão se unir através das bases nitrogenadas, como eu disse. Mas não é todas que se ligam a todas, não. Elas são, por exemplo, a adenina, ela só vai se ligar com a timina, tá? E a guanina, que é o Gzinho aqui, só vai se ligar com a citosina. É sempre assim, não muda. Olha esse aqui, citosina, guanina. Adenina, timina. A gente nunca vai ver adenina com citosina.
porque eles não se combinam, tá? Sempre vai ser timina com adenina ou citosina com guanina, certo? Só que esse desenho aqui tá mostrando a fita de DNA, né, plana. Só que ela não é plana, ela é helicoidal, como tá mostrando nessa figura aqui, ó. Ela tem essas voltas, tá? Esse formato helicoidal. E dupla hélice, né? Essa dupla cadeia de nucleotídeos. E nessa última figura aqui, só para mostrar, né, a fita de DNA dupla, sem evidenciar os nucleotídeos, certo? Mostrando apenas a fita. Nessa figura aqui, a gente tem a molécula de DNA, né? A fita de DNA, e aqui a gente tem um cromossomo. Qual que é a diferença entre os dois? Apenas a compactação, tá? Nesse desenho aqui, ó, a gente vê o DNA frouxo. E aqui a gente vê o DNA compactado em cromossomo, certo? Quando ele está frouxo, a gente pode evidenciar, né? Ver aqui essa parte da fita de DNA que é o gene. É nessa parte aqui, ó, que a gente tem uma informação genética. Por exemplo, cor dos olhos. Qual é o gene que vai ter a informação genética para coloração dos olhos? Por exemplo, pode ser esse pedaço da fita do DNA, certo? Esse é apenas um exemplo, mas assim, a gente pode avaliar várias outras características. Então, todas as características vai ser identificadas, né, por um pedaço da fita de DNA, que se chama gene, beleza? E aqui, o cromossomo. Toda essa fita de DNA aqui, né, compactada, enroladinha, certo? Essa figura aí, ó, mostra um cariótipo de um ser humano, né, de um organismo humano. Todos os organismos, né, possuem cromossomos. Entretanto, esse número aí de cromossomos, de pares de cromossomos, varia entre as espécies. Tem espécies que tem 25, 30 cromossomos, certo? Isso daí varia. Mas na espécie humana, a gente tem 23 pares de cromossomos, certo? Sendo que 22 pares, esses 22 primeiros aqui, ó, são de cromossomos autossômicos, certo? E a gente vai ter um par de cromossomo sexual, ou seja, que vai definir o sexo da pessoa. Nesse caso aqui, é XY. O que significa? Que é um cromossomo de um homem, certo? O cariótipo de um homem. Se fosse o cariótipo de uma mulher, esses dois aí, ó, esses dois cromossomos, seriam XX, tá? Essa é a única diferença entre os cariótipos, entre homem e mulher. Certo? Então, agora a gente vai fazer a correção da atividade 3, que eu passei para vocês, tá? Por favor, faça a correção aí. A primeira questão era escrever duas funções desempenhadas pelo núcleo. A gente pode dizer que é o local, né, onde armazena o material genético e é responsável também por controlar e comandar todas as atividades desempenhadas pela célula, tá? Tudo que precisa ser feito é o núcleo que vai comandar, que vai controlar. Número 2. Sabemos que o núcleo das células eucariontes é delimitado por uma membrana chamada carioteca, certo? A respeito dessa estrutura, marque a alternativa incorreta. Temos essas opções. Letra A. A carioteca é formada por uma única membrana que apresenta diversos poros. Letra B. Os poros da carioteca selecionam o que entra e o que sai do núcleo. Letra C. A carioteca permite que o núcleo e o citoplasma sejam diferentes quimicamente. E letra D. A carioteca comunica-se com o retículo endoplasmático. Então, já vou adiantando para vocês que a resposta que é incorreta, né, é a letra A. Está afirmando que a carioteca possui apenas uma única membrana. Anteriormente eu disse que não, né? Que a carioteca é formada por duas membranas,
certo? Duas membranas lipoproteicas, semelhante à membrana celular. Então, essa é a alternativa incorreta, tá? Número 3, já veio com a resposta, mas vamos ler. Podemos dizer que o núcleo de uma célula eucariótica possui 4 componentes básicos. Essa aí tá fácil. Quais são? Carioteca, letra C, né? Cromatina, nucleolo e nucleoplasma, certo? Número 4. No núcleo, que é uma região da célula delimitada por uma membrana, encontramos o material genético do organismo. Beleza. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica corretamente o nome dado às células que possuem um núcleo definido. Foi a primeira informação que eu falei para vocês na aula. Quais são essas células? As células eucarióticas, né? Que tem um núcleo delimitado. Número 5. As células animais, diferentemente das bacterianas, apresentam material genético delimitado por uma membrana, o que caracteriza o núcleo. A membrana que separa o material genético do citoplasma é denominado de... Essa até é fácil. Qual que é, gente? Letra A, tonoplasto. Letra B, carioteca. Letra C, pia mater. Letra D, plasmalema. Ou letra E, glicocálix. Essa tá facinho, né, galera? É carioteca. Então, essa foi a aula de núcleo celular, tá? E a correção da atividade 3.